Hoje a nossa convidada, a minha convidada é a Caroline Pierozan, coordenadora de projetos da revista Noi. A gente fez uma live esses dias e não deu certo, agora vai. Oi, Carol, bom Bom dia. dia, tudo bom? Tudo e contigo? Tudo bem, e você? Tudo também. Que bom que a gente vai poder agora fazer aquela live que tentamos outro dia, para quem está entrando, eu e a Carol tentamos conversar esses dias numa outra live, mas acho que sobrecarregou a internet e a gente não conseguiu. E agora a gente vai voltar a falar sobre aquele assunto, né? Sem interrupções, e agora vai ser bem produtivo. Para quem está entrando, prazer ter vocês aqui com a gente. Quem tiver dúvidas, a gente vai falar. Eu vou até fixar aqui o comentário, o assunto, Carol, para o pessoal ficar por dentro. Como é que tá aí por Caxias? Ah, vamos lá. O dia tá lindo, vontade de sair correndo na rua. As coisas estão um pouco paradas, o pessoal é um pouco desanimado ainda porque foi prorrogada, né, a nossa restrição ao comércio ontem. Então, o governador decidiu que Porto Alegre e Caxias permanecem com o comércio fechado. Então, a gente está num clima ainda de espera, né? As indústrias retomaram 25% já as atividades e as coisas estão devagarinho, estão indo, né? Eu tô tranquila, né? Nós que trabalhamos com produtos intelectuais estamos tranquilos até certo ponto, porque a gente também depende da nossa mente, né? E é impossível não ser afetado pelas angústias dos parceiros, então, mas tentando levar da melhor forma, tentando levar da melhor forma. Verdade, isso que tu disse é bem interessante, porque a gente acaba tendo que manter uma serenidade mental para poder fazer com que o trabalho flua, também deixar os clientes, mandar uma mensagem, deixar eles com uma mensagem de otimismo, fazer Sim. com que eles não esmoreçam, né? Que tentem também renovar, inovar. E esse momento é um pouco crítico, crítico talvez a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, e muitas vezes a gente precisa dizer, olha, vamos dar uma mexida, vamos sair Uhum, dessa zona de conforto, criar novos produtos, criar uhum. novos formatos, e nem todo mundo está disposto a isso. Eu não sei se tu É, está enfrentando algum tipo de conflito teu ou de algum cliente assim que daqui a pouco precisa se renovar e não está conseguindo enxergar onde uhum. investir. Sim, inclusive a minha reunião anterior foi sobre isso. Eu conversava com um parceiro que trabalha com reestruturação de empresas, não na área da comunicação, né, mas com a reestruturação do negócio em si. E a gente falava sobre projetos de comunicação. E é uma coisa muito interessante, né, porque faz tempo que essa pauta vem sendo debatida sobre a reestruturação, a renovação, a transformação digital. E a gente acaba que quando você está num processo muito sólido, muito tradicional, que está andando, é muito difícil parar para mudar, né? E agora, então, chega um momento de que nós somos forçados a parar por força maior, e aí seria uma, entre aspas, uma boa oportunidade para fazer essa mudança, né? Para usar esse tempo para fazer isso. Só que aí, em contrapartida, a nossa condição mental está um pouco afetada, porque as pessoas realmente elas estão preocupadas, né? Isso prejudica a nossa clareza de raciocínio. E toda mudança gera desgaste, não adianta, né? Mudar é algo que é desafiador. Quando a gente muda, quer dizer que a gente está entrando num terreno que não é tão conhecido. E fazer o que a gente sempre fez, aquilo que a gente já conhece, é de fato mais confortável, né? Tanto para nossa mente quanto para as nossas emoções. Então, nós temos isso de querermos nos sentir seguros, né? Mas acho que a pandemia também está nos ensinando isso, que não adianta. A nossa vida vai ser uma constante mudança, né? A gente precisa mudar e um bom momento, porque é um momento de disruptura total. Então, se alguém estava pensando em mudar e precisava da hora certa, talvez seja essa seja a hora ideal, né? O desafio está em conseguir fazer isso nesse momento com equilíbrio e com alegria até certo ponto, né? Porque
com mau humor nada vai adiante, né? Com mau humor, pessimismo, é bem difícil, porque é uma mudança necessária. Eu acho que tu tá falando principalmente da transição, né, para o meio digital e também das pessoas criarem novos produtos que têm a ver com geração de conteúdo e conhecimento. Só que aí a gente precisa da parte criativa, né? Da parte é, poder pensar, né? Poder pensar com alegria, pensar com positividade, pensar coisas boas. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Como que eu, empreendedor, que estou com dificuldade no meu negócio agora, consigo parar, pensar uma coisa nova e olhar para frente, né? Não é fácil, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que Alguém tem fazer. que fazer, alguém tem que puxar a frente. E eu estava vendo até uma entrevista de uma antropóloga, agora eu não anotei o nome dela aqui, mas é uma antropóloga e historiadora, e ela estava dizendo que, de repente, o coronavírus, na visão dela, marca o fim do século XX, porque não tinha acontecido nada que marcasse o início do século XXI, assim, nenhum Uhum. marco. E esse, sim, é um marco histórico que, de repente, mexe com todas as nossas bases, que nós estávamos vindo ainda muito materiais, né, muito focado no agora, no material, no curto prazo, e a gente está acelerando 10 anos em um, de repente, né? Com muita Uhum. coisa mudando, muita gente tendo que mudar sua forma de até de sustento, porque daqui a pouco não se sabe como é que vai ser o comércio, por exemplo, né? Tem esse embate aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Abre o comércio, não abre o comércio. Aí as pessoas, algumas dizem, não, mas nós temos que cuidar da saúde, tá, mas e como é que vamos sobreviver? Então tem tudo isso, e daqui a pouco tem que dar um salto tecnológico, que talvez demoraria 10 anos para algumas empresas, vão ter que dar um salto agora, em 3, 4 meses, para poder se sustentar. Então isso tudo tá mudando nossas bases, né? E o Uhum. jornalismo também vai ter que mudar, né? A gente vê o jornalismo de pequena cidade, por exemplo, eu vejo casos de locais que ainda não estavam atualizados para o digital, ou fazendo um básico, assim, né? O Facebook, postando, replicando, mas Uhum. a multiplataforma, todas as formas de comunicação, canais, podcast, site bem atualizado, Oi, aplicativo, de Chico. repente. Deixa eu dar um oi para os aplausos do meu amigo Francisco que entrou. Tudo Oi, bom? pessoal que está entrando, prazer ter vocês. Então, tudo isso, o próprio jornalismo que trabalha com informação também está defasado e vai precisar se renovar. Como é que tu que tem uma revista que está em todas as plataformas enxerga isso? Então, é um desafio, né? É um desafio. A palavra que tu usaste é muito importante, plataforma, né? A plataforma, e eu acho que existe muita confusão hoje, é o meio pelo qual eu levo a informação, né? Então, a revista era a papel, né? Até então, era a plataforma mais ágil que nós tínhamos, né? E agora nós temos outras plataformas que são as digitais. Então, é só um outro caminho para a informação chegar. Eu acho que é bem importante esclarecer isso, tá? Porque não quer dizer que porque está aqui no digital é melhor do que o impresso ou que o impresso é melhor do que o digital. São plataformas. Então, tanto é que no digital pode ter coisa qualificada e pode ter um monte de porcaria, né? Nossa, Tem um monte de copia e cola, né? Então, algumas pessoas têm a teoria de que aquilo que é impresso não pode ser derrubado, e então por isso é mais sólido. Então, na verdade, é a área do conhecimento. Cada vez mais a gente vai precisar entender e orientar o nosso público, nós que somos profissionais da comunicação, sobre o que é um produto de comunicação qualificado. Isso é o que importa. Não importa tanto se ele está aqui ou ali, ou importa que ele chegue até o público, né? Então, que ele seja entregue. Se o papel, por exemplo, eu tenho um projeto especial e por estratégia de marketing daquele projeto, o lançamento primeiro é físico e depois eu disponibilizo aqui, tudo bem, é a minha estratégia, né? Não que essa seja a nossa da revista. Estou dizendo, por exemplo, a gente tem produtos aqui em Caxias, por exemplo, é o anuário dos arquitetos, então ele tem todo um glamour, tem toda uma questão estratégica alinhada ao produto físico, que é um livro desse tamanho, por exemplo. E aquilo uhum. acho até que não está disponível online, tá? Então é uma estratégia deles.
Então é isso. Qual é a minha estratégia? Acho que começa por aí. Se eu sou um veículo de comunicação diário de uma cidade pequena, se eu sou um jornal, chamo de jornal, né? Mas eu sou um gerador de conteúdo. E eu preciso das notícias do dia a dia, daqui a pouco eu tenho que fazer um levantamento. Quantas pessoas dessa cidade que eu cubro têm o seu telefone, né? Tem acesso à internet? Daqui a pouco a gente está no interior, onde nem todas as pessoas têm acesso. Então, adianta ser só virtual? Só virtual? Não adianta. Eu ainda preciso de um outro meio para levar a informação. Agora, eu estou num grande centro, todo mundo tem celular. Eu lanço primeiro o jornal por cultura, tradição e apego, e depois eu coloco na internet primeiro. Então são três coisas. É o meio, como que eu vou distribuir a informação, qual é a estratégia, o porquê eu coloco aqui ou ali, o que que eu coloco aqui, o que que eu coloco lá, e a qualidade. Então, o que que acontece na internet, nas redes sociais? Com perdão da palavra, um monte de porcaria, né? É porcaria por tudo que é lado, é uma loucuragem, é overpost, e a gente falou um pouquinho disso na outra live, a gente sem projeto, sem propósito, o ser humano é viciado em aparecer, então tem algumas pessoas de outras áreas até, que quer aparecer de qualquer jeito, e às vezes não tá tendo um propósito, tá? Então eu acho que assim, também tem que cuidar com o determinismo, né? Aí agora todo mundo tem que ir para lá porque aqui o impresso não serve para nada. Mas aí quando tu vai falar com um fotógrafo que quer expor o trabalho, ele vai te dizer, bah, eu acho que ainda a foto impressa ali naquele formato tem a sua função. Então eu procuro ser muito equilibrada, né? No sentido de entender o que tem que estar hoje ali disponível? O que eu posso segurar para dar um pouquinho de glamour ou fazer um projeto especial aqui? E eu procuro não fazer as mesmas coisas nas mesmas plataformas. Tu entendeu? Então eu procuro ter uma estratégia pro digital. Então tem o site da revista hoje, que é a marca que eu trabalho. Então, conteúdo muito mais amplo tá no digital. Às vezes a gente faz uma entrevista que gera 10 páginas de conteúdo qualificado. Aí eu tenho só 2 no impresso. Daí o que eu vou fazer com todo o resto que a pessoa falou? A gente coloca no digital. E no impresso a gente faz um trabalho mais artístico, né? E agora estamos reavaliando também como é que vai ser essa frequência. Daí na rede social, eu faço uma outra coisa para aquela pessoa, eu faço um outro post chamando. Então eu entendo que cada plataforma é como se fosse um veículo de transporte, né? Tem o metrô, tem o ônibus, tem o carro, tem a bicicleta, tem a moto. Tu vai escolher o quê? Uma bicicleta ou uma moto? Depende do teu objetivo. Se tu quer curtir o passeio, sentir o vento no rosto, sentir o aroma da uva, quer fazer exercício físico, tu vai de bicicleta. Se tu só quer aventura, adrenalina, loucuragem, se sujar de barro, tu vai de moto. Então, as mesmas coisas são os canais de comunicação. O que eu quero fazer na minha rede social? Eu quero colocar artigos científicos na rede social? Será que é para isso? Ah, talvez não seja para isso. Ah, mas aí o artigo científico não serve para nada. Claro que não. Ele ainda tem o seu papel no mundo, né, como conteúdo. Ele é relevante para um grupo de pessoas. Então eu vou botar ele aonde? Onde eu vou expor esse conteúdo? E outra coisa muito importante que eu poderia chamar de quarto elemento, que se tu me deixar falando aqui, eu dou uma palestra, né? Mas é o público-alvo, entende? Então, aí as pessoas perguntam assim, ai, mas como é que fica a revista se tem o Pioneiro em Caxias, tem a RBS? Eu digo, fica ótima. Fica ótima, porque eu tenho um público para o meu produto. Eu não vou falar da mesma forma com todo mundo. Então, o jornal tem uma missão, tem uma linguagem, tem um propósito. A revista tem outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ah, mas tu e com as outras revistas? As outras revistas têm outros propósitos. Então, tem muitas coisas, Pri. Eu acho que eu e tu somos pessoas bem importantes nesse momento para essa comunidade da Serra. Tem muitas coisas para a gente desmistificar em relação à comunicação. Porque as pessoas, como elas não sabem, né? Elas fazem uma grande confusão, uma grande confusão. Então, eu sinto que existe uma carência, assim, de conceito, de conhecimento de conceito, de entender qual é o propósito de cada coisa, para que eu uso cada ferramenta. E nisso nós tivemos que aprender, e eu estou aprendendo, né? Eu não me considero ainda a maga do conhecimento, mas temos uma trajetória, né?
nós tivemos que aprender e cada vez mais as pessoas vão ter que aprender. Então, esse é um alerta importante. Se você trabalha em qualquer área, qualquer área. Ontem eu falava com uma dermatologista, por exemplo. Ontem eu falei com uma dermatologista, essa semana eu conversei com o dentista e hoje estava conversando com uma empresa de consultoria. Qualquer área precisará, todas as áreas precisarão se comunicar cada vez mais. Então, esse é um caminho sem volta. Esse é o marco, assim, né? Se eu achava até ontem que bastava eu fazer o meu trabalho bem feito e esperar por indicação, eu acho que Uhum. isso acabou. A indicação e o trabalho de qualidade é o mínimo que a pessoa tem que ter, eu acho, né? Então, se você não pode ser indicado e você não entrega um trabalho de qualidade, nem vai para a rede social. Sim, Arruma não isso, adianta. arruma isso. Mas depender só disso hoje é uma escolha. E tem muitas empresas que pensam assim ainda, que me falam isso. Não, eu não quero fazer nada porque eu trabalho só por indicação. Beleza? Por quantos anos ainda? Uhum. Né? Eu vejo isso muito aqui também. Principalmente Caxias já é uma cidade maior, já tem um tipo de pensamento um pouco mais acelerado. E às vezes aqui, Garibaldi e Bento, nem sempre é assim. Tem indústrias aqui com 200 funcionários que já exportam, importam, fazem muito trabalho, mas não querem investir num trabalho de comunicação muito efetivo, especializado, com estratégia, porque acho que o comunitário é o que importa ainda, o boca a boca, como tu disse. E tem Uhum. funcionado. Está funcionando muito bem até agora. Eles estão, Ainda. às vezes, têm um pouco de sorte até. Mas me parece que agora vai ter uma ruptura bem grande. Pode ser que toda a forma de consumo seja modificada, todo o sistema de comércio, de indústria seja também modificado, de exportação, a gente não sabe como vai ser agora. Então, de repente, quem já estava fazendo esse trabalho de investigação, de aprimoramento da comunicação, vai ter mais solução agora, vai ter uma forma de pensar com mais calma, mais estrategicamente. E uma das coisas que falou que eu achei bem interessante realmente não tem que ficar seguindo a moda que todo mundo está seguindo, né? Ah, não, temos que estar todos no digital, assim, colocar todo o nosso conteúdo bonitinho que a gente fez aqui para o impresso, né? E colocar tudo aqui. Não, por quê? O seu público vai estar lá também? De repente, não. E Uhum. outra, a gente viu que os jornais, pelo menos no Brasil, eles começaram muito barata tonta, assim, não sabia o que fazer com o digital. Né? E aí agora muitos estão cobrando uma assinatura, qualificando aquela informação, porque como está saturado de fake news, e até então as pessoas consumiam muito fake news, mas agora estão compreendendo que é Uhum. importante investigar, ao mesmo tempo tu começa a se dar conta, opa, mas acho que vale a pena daqui a pouco eu pagar uma mensalidade de uns R$ 10 aí, porque aquele lugar tem uma informação precisa, tem Uhum. pessoas que estudaram um monte, que estão gabaritadas para fazer a informação que eu quero. Não é qualquer lugar que vai me falar qualquer coisa. Então, de repente, eu percebo que também tem isso. O consumidor está começando a compreender a importância dessa curadoria da informação. E como Tu tu sabe, disse, o teu público-alvo, o público-alvo da revista, né? Não é o mesmo de um jornal diário, é um outro, pessoas que querem algo muito mais aprofundado, qualificado dentro da sua área de atuação. Pode falar, é, Carol. a revista tem um propósito diferente do jornal, né? Mas o que eu ia dizer assim, é que eu acho que falta muito para o profissional da comunicação é ele. Eu acho que às vezes a gente fecha muito a mente. Então, o que, que é um profissional da comunicação? É um jornalista de jornal e ele tem que ser assim, e ele tem que acreditar nisso, defender tais bandeiras. Então, se confunde bastante Uhum. comunicação com viés político, tá? E a comunicação é uma área macro onde tem muitas outras frentes de atuação. E aí a gente vai entrar em marketing, marketing de conteúdo, em publicidade, vai entrar em outras coisas, né? E o que, que eu acho que falta para todos nós profissionais da comunicação? A gente entender que a gente vende um serviço qualificado, tá? Assim como um médico, assim como um nutricionista, assim como uma pessoa que tem o conhecimento técnico e vende um serviço. Então, o que, que nós profissionais da comunicação somos capazes de fazer? Criar, a partir de fatos, criar mensagens úteis para o público. É isso.
Agora, qual é o público, qual é a mensagem, quais são os fatos, aí que vai mudar de área para área, né? Que eu digo que a revista não faz hard news, a revista não faz denúncia, não faz. Esse é o papel do jornal, né? Então a revista ela faz algo mais positivo, num tom mais para cima, perguntas mais sobre estratégia, sobre visão de negócios, no caso a NOI, né? Mas o que nós profissionais da comunicação pecamos? A gente não explica para as pessoas isso. A gente não explica, primeiro, a importância daquilo que a gente faz. Segundo, a importância de que o que nós fazemos tem que ser feito de forma qualificada. A gente não separa joio do trigo. Então, o empresário, às vezes, multimilionário, acha que estagiário de marketing, e com todo respeito aos estagiários, eu não estou dizendo que estagiário é uma figura negativa. Eu fui estagiária muito tempo e aprendi muito e era uma boa estagiária, tá? Mas eu não posso dizer que quando eu era estagiária lá na RBS TV, durante a minha graduação, eu tinha o potencial de dirigir uma gravação como eu tenho hoje. Eu não tinha, eu estava aprendendo. Então, o estagiário é um profissional que está aprendendo. Então, aí eu pego um empresário multimilionário de uma indústria que acha que ter um estagiário de marketing na sua empresa, com uma equipe de 200 pessoas, que fatura não sei quantos bilhões, que ele vai dar conta de fazer a comunicação da empresa. Ele não vai. Mas por que esse empresário pensa isso? E depois fica sempre frustrado com o tal do estagiário de marketing, né? Porque ninguém explicou para ele que não é assim. Ninguém explicou para ele como tem que ser. Então eu acho que é isso. É a era da comunicação, é a era digital, sendo que o digital é só uma plataforma que precisa ser alimentada com bom conteúdo. E quem é que faz um bom conteúdo? Seja ele foto, seja ele vídeo, seja ele texto. Quem é capaz de fazer um bom conteúdo? Quem tem técnica para isso. Existe técnica para isso, né? Então, existe técnica para criar uma peça, existe técnica para tudo na vida e para comunicar também. E são essas técnicas que nós aprendemos na academia e que a gente acha que só pode usar lá dentro da redação do jornal, que eu acho que hoje podem ser úteis para todas as pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas precisarão se comunicar pelas plataformas digitais, sejam elas redes sociais ou sites próprios ou projetos próprios, enfim, né? Aí é outro assunto. Mas todos precisarão, se quiserem se diferenciar, se quiserem ganhar tempo, se quiserem expandir as fronteiras. Aí tu pega esse mesmo empresário que diz assim: ah, porque eu vendo bastante assim, eu não preciso de mais nada. Uhum. E quanto tu venderias se tu fizesse? Uhum. Quanto, daqui a pouco a própria mente da pessoa está fechada. Todas as mentes estavam fechadas num formato assim. Então, aí a gente chega no extremo, que é o empresário que diz: ah, mas eu não quero crescer. Ah, eu digo: então tá bom. Então, Tá então fica, rico, a vida ganha. então fica quietinho, né? Mas eu acho que assim, na verdade não é, eu não acho que ninguém não quer crescer, sabe? Ninguém inteligente não quer crescer. Eu acho que existe bastante medo. Existe, inclusive, uma sensação, essa é uma coisa bem legal da gente falar, porque também quero saber o que tu pensa. Uma sensação dos empresários de que marketing é algo negativo. Por quê? Porque se eu tenho que fazer marketing e comunicação, é porque eu não sou bom de verdade. Porque se eu fosse bom de verdade, eu não precisava ficar falando de mim mesmo. Tu acredita? Eu escuto isso aqui em Caxias. Então, é aquela cultura, de repente, mais nossa, não sei como é, que quem tem que falar de mim são os outros. Quem tem que me convidar para falar são os outros. Eu adoraria falar, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não tomo a iniciativa de fazer um projeto para minha empresa ou para minha pessoa, né? Porque eu tenho que ser convidado, porque as pessoas têm receio assim de querer aparecer, entendeu? Como se isso fosse Entendi. negativo, né? E, enfim, aí não agem, não estruturam, ficam lá acanhadas no seu canto. E aí ainda dizem que isso é negativo. Ah, então quem tá se mostrando muito, quem tá aparecendo muito é porque não dá bom. Então, como é que o que que tu pensa sobre isso? Já vi situações assim. O meu trabalho é um pouco diferente do que o teu. Tu tem sempre que convidar pessoas para fazer entrevista, né? Elas têm que aparecer na capa muitas vezes. O Sim. meu trabalho já é um pouco, às vezes, voltado mais para os processos de mostrar o conteúdo da empresa e tudo mais, mas já me aconteceu de convidar algum diretor. Ah, vamos fazer um vídeo institucional para que
tu fale a respeito sobre esse novo projeto, esse novo produto. Não, mas eu não gosto de aparecer, eu acho que não vai ficar bom. Ai, vamos convidar o pessoal ali do departamento de compras. E com isso que tu disse, né? De repente a pessoa tem aquela reserva do que vão pensar se eu ficar me expondo demais. Quando na verdade, imagina, né? É só ver os exemplos que eles gostam de empresários de sucesso, dá para ver que são justamente aqueles que se expõem, que falam, né? Muitos admiram esses empresários que tomam frente hoje, como a gente tem falado muito no marketing, que é o dono da empresa ser o embaixador da própria marca. Né? Mudou muito esse conceito. Uma vez, realmente, tinha o representante do marketing da empresa que ia lá e falava, era o porta-voz. Mas agora, nesse novo momento de comunicação, funciona muito em o dono da empresa falar, ser o seu garoto propaganda, ele poder articular também em grupos, ser o representante e circular, fazer boas conexões, não só, oi pessoal, tudo bem? Não só também ficar nos bastidores. Então é preciso um novo tipo de posicionamento, de comunicação também da liderança. E é isso mesmo, eu vejo aqui também um outro tipo de problema. É um preconceito assim de que a comunicação qualquer um faz, porque não é uma ciência exata, né? A comunicação, assim, o marketing, o jornalismo, imagina. Então o pessoal às vezes quer ver um texto, quer mudar um texto que tem todo um porquê ali, né? A gente sabe que tem toda uma formulazinha, e depois tem um porquê de tu usar tais coisas, mas não, né? Não, imagina, eu quero colocar isso no marketing digital, então, nossa senhora, não, eu não quero falar de conteúdo, eu só quero, digamos, e vende imóveis, né? Só quero botar foto dos meus imóveis. Então, o pessoal às vezes não compreende que não pode ser um catálogo, tem que ter muito conteúdo para criar conexão. Né? Por que muitas vezes um jornal, uma revista, um jornal, quando abre a sua rede social, sem colocar dinheiro nenhum, já explode em seguidores? Porque a base da conexão é conteúdo. As pessoas querem seguir aquele que te dá muito conteúdo. E as empresas precisam entender, aprender muito com o jornalismo, como funcionar no digital também. Que é criar essas conexões de conteúdo. Eu queria ver contigo Conexões, Patrícia Santos. Oi, Patrícia, prazer de estar aqui. Tá aqui contigo também. Esses dias eu falei com a Patrícia, ela fala sobre negócios no modelo Disney, né? Isso também é bem legal de trazer para esse momento, melhorar aquele básico que de repente as pessoas não estavam fazendo, que é o atendimento assim exemplar, o cuidado com as pequenas coisas do dia a dia. O atendimento com os funcionários. Isso também é algo que a gente pode aprender hoje, assim, a se renovar. Né? E que mais podemos falar, Carol? Posso A falar? gente tinha falado outra vez, claro. Olha, eu acho essa frase incrível, incrível. Eu não gosto de aparecer. Bom, não é escolha, meu amigo, você nasceu. Então você aparece querendo ou não, né? Então eu acho que quando a gente ouve isso, e a gente ouve muito isso, e não é verdade. Não é verdade. A gente gosta de aparecer, o problema é que a gente tem medo. Eu também falava isso. Quando eu comecei a trabalhar com a revista, eu falava assim: eu não quero aparecer, quem tem que aparecer é a revista, né? E aí eu comecei a perceber quantas reuniões incríveis e maravilhosas eu tinha com as pessoas, que diálogos ricos e quantas coisas a gente gerava, e que eu precisava aparecer mais para gerar um movimento positivo. Então eu acho que quando a gente ouve isso, eu não gosto de aparecer, é um alerta para a gente que está assessorando, né? No nosso caso, a gente faz trabalhos que a gente presta uma consultoria para a pessoa, para a empresa, né? Por que essa pessoa está falando isso, né? E outra, as pessoas têm que. Então, da gente curar algumas coisas e mostrar para as pessoas que que existe uma missão maior por trás de aparecer. Então, por que eu apareço? Eu acho que quando a gente ajusta o porquê, as coisas ficam mais fáceis, né? Quando você entende que você precisa aparecer para gerar um bem maior, porque as pessoas querem te conhecer, ou porque você tem um conhecimento específico, ou porque você tem um negócio muito legal e você vai engajar mais se você aparecer,
né? A gente vai quebrando barreiras, as pessoas vão gostando, na verdade, né? Porque se relacionar é muito legal. E aparecer nada mais é do que se relacionar com mais pessoas. Então, aquilo que você é naquela mesa de reunião com a sua equipe, onde você se sente seguro, você pode ser aquilo na rede social. Com algumas ferramentas que os profissionais qualificados de comunicação podem te fornecer, torna esse processo mais fácil e você entende o aparecer como algo bom. Então, essa é a primeira coisa. E outra, não é uma escolha. Quando você se esconde, você também está passando uma mensagem. Então, digamos que exista uma empresa gigante, tá? Que ninguém sabe quem é o dono, porque ele nunca quer falar, ele não dá uma entrevista. Ele está comunicando algo. O silêncio comunica, a ausência comunica, o não fazer nada comunica. Então, essa minha mente foi aberta, essa ideia na minha mente foi aberta há algum tempo, inclusive para uma colunista da revista, que é a Maria de Lourdes Fagueira, e ela fala sobre isso, né? Você comunica querendo ou não. Você existe, você comunica. Não é uma escolha. A partir disso, você decide assumir a liderança do processo ou não. Então é isso, sabe? A gente é como se, eu não quero viver, né? Eu não quero ver. Você vive, você tá ali. Então você existe. Como você vai levar a sua vida? Então a comunicação é a mesma coisa. Então isso serve para qualquer ser humano, em qualquer esfera, desde o estagiário, o estudante, todos, tá? Você se comunica primeiro com as pessoas que te conhecem pessoalmente, e aí já é um grande desafio de você assumir a liderança desse processo para gerar resultados para tua carreira e para tua vida. E aí a gente vê um monte de gente dando dica sobre relacionamentos na internet, né? Mas existe um lado profissional disso também. Então, como eu me comunico bem para poder gerar um resultado melhor nos meus relacionamentos pessoais? E entender que internet também é pessoal, né? Eu e tu aqui, a gente está conversando. Não é porque a gente está aqui na tela do celular que essa conversa é menos válida do que ela seria se eu estivesse conversando contigo pessoalmente, aqui na minha frente. Então, a gente só potencializa. Os meios virtuais e digitais, eles vão potencializar aquilo que você já é. E é isso que assusta. Porque às vezes a gente está mal resolvido com o nosso negócio, com aquilo que a gente é, mesmo na nossa realidade, mesmo enfiado e trancado lá dentro da nossa sala. Então é um processo mais profundo às vezes. Por isso que às vezes as pessoas escolhem porta-vozes ou pessoas que se comunicam bem, certo? Mas o que eu quero dizer com isso primeiro, não é uma escolha, não é uma escolha que você se comunica, é só uma escolha decidir se você vai melhorar isso ou não. Eu vou melhorar isso, eu vou escolher como fazer isso, ou eu vou continuar subconsciente deixando acontecer, né? Então, eu vou assumir a liderança desse processo, eu vou tentar ser mais assertivo, e como eu posso usar isso a meu favor? Aí entra o profissional da comunicação que vai te orientar. E aí entra toda a parte de estratégia, né? Que o que, como, quando, onde, por quê, para quem. Então, aí que entra depois. Impresso, virtual, site, podcast, vídeo, milhares de possibilidades. Mas antes de eu resolver o que e por quê, fica difícil eu te dizer, Pri, eu prefiro impresso, eu prefiro Face, eu prefiro Instagram, não sei, depende. O planejamento da comunicação, ele é muito pessoal para cada pessoa, para cada projeto, para cada marca, né? A fórmula que funciona para um não é aquela que vai funcionar para o outro. Então, nesse momento é muito importante, que a gente comentou também na outra live, ter um profissional capaz de pensar a estratégia contigo. E aí que entra a minha crítica do executor. Então, contrata o executor para fazer post. E ele vai postar o quê? Vai postar o quê? Mas é só um post. Não, gente, não é só um post. É a forma que tu tá te comunicando com o teu público. E aí entra quem você é, como você vai se comunicar. Ok. Então, o meu post é assim. Entende? Então, é um processo bem mais complexo e importante do que as pessoas imaginam. É muito importante. E o legal é que quando você acerta e começa a gerar resultado, e é isso que eu digo, né? Quando eu crio barreiras para as pessoas que, por exemplo, tem pessoas que me dão entrevista porque nunca receberam outro jornalista para dar uma entrevista. E aí elas falam, eu vou falar porque eu estou fazendo isso para ti. Por quê? Porque eu já consigo ler essa dor delas e ajudar elas nesse processo de se expor, que elas têm travas, né? Mas quando a gente resolve isso, a gente entende o poder da ferramenta
e a gente entende que aquilo só mostra as coisas boas que nós já somos no nosso dia a dia e que as coisas boas que a nossa empresa faz, daí as pessoas adoram. Aí é muito legal, que daí elas se apaixonam, elas querem mais. Aí tu vê que a pessoa começa a fazer live também e quer fazer foto. Aí eu adoro, né? É o segundo momento, mas a gente precisa trabalhar muito ainda para que essas ideias sejam consolidadas pela maior parte das pessoas e vai demorar. Eu acho que eu estimo 5 anos aí de trabalho árduo, É, nosso. algumas pessoas até vão acelerar, mas outras, como tu disse, vão demorar bem mais, porque é toda uma desconstrução interna, assim, de paradigmas, né? Realmente de paradigmas. Coisas que Oi, tu disse aqui, Edgar. o estigma, potencializar o que já é. Nossa, é muito, muito verídico. Se a gente começa a observar, por exemplo, as redes sociais de alguém, a forma que ela se comunica ou não se comunica, como tu disse, aquilo vai dizer muita coisa sobre ela e vai mostrar talvez que ela seja uma pessoa, um ser humano, também às vezes meio tosco, assim, que precisa evoluir, mostrar muita coisa boa, ela precisa modificar o seu forma de ser. Isso que às vezes, nossa, mas eu vou passar vergonha, mas por que que tu tem medo de passar vergonha? O que será que tu já identificou na tua personalidade que de repente pode estar te colocando em uma cilada, né? Daqui a É. pouco tem isso, tem coisas que as pessoas já identificaram que estão precisando modificar, como tem outras que não, são incríveis no offline e quando vão para online simplesmente não tem a técnica, tudo, mas por isso que é necessário ter esse profissional de comunicação que às vezes eu vejo isso, uma diferença. É só um post, né? Como tu disse. Não, eu contrato qualquer um estagiário aí que faz por R$ 10 um post, que, enfim, a pessoa não pensa nas palavras certas, não pensa na imagem, nas cores, em toda a psicologia das cores, em toda a questão da semiótica, em tudo que está envolvido. Ou às Uhum. vezes um publicitário que não tem como, não consegue Não fazer um deve. texto aprofundado, ou só um jornalista que também não só sabe fazer texto. Então, hoje eu vejo que eu tive que, para poder empreender na área do marketing, eu tive que também desenvolver tantas outras coisas que eu não fazia a menor ideia como eram. Né? No passado, até empreendi num jornal, tentei ter um jornal, mas eu não tinha a visão do empresário. Aí foi complicado. Eu tinha 21 anos e aí eu não conseguia liderar uma equipe, né? Eu era muito reativa, era complicado. Aí foi preciso passar uns 10 anos para eu poder entender e trabalhar todas essas questões de comunicação voltada também para os negócios, mas que eu também tirasse preconceitos que eu tinha, que eram o jornalista tem que ficar nos bastidores, o jornalista não pode aparecer. Também tem isso na nossa profissão, né? Tem muito preconceito, tem muitos dogmas. O jornalista tem que ser assim, o jornalista não pode ser a notícia. Mas por quê? Se de repente ele tem muito a falar, tem muito a comunicar, muito a ensinar. Também é um novo tempo, então, uma É, nova era eu acho que de tudo depende, protagonismo, né? depende da tua missão, né, Pri? Agora eu vou te dizer assim, eu às vezes me incomodo o jornalista que está passando notícia de forma tendenciosa, tá? Então, eu vou ressaltar. Eu hoje não faço, eu faço também, eu sei fazer muito bem. Optei por fazer marketing de conteúdo mais que jornalismo. Eu, Caroline Pierozan, que já fiz cobertura de polícia, que já bati em porta de cadeia, conheço todas as cadeias aqui da região, que já fiz morte, buraco de rua, tudo isso eu já fiz, tá? Eu hoje gosto muito do trabalho que eu faço e eu chamo ele de marketing de conteúdo. Por quê? Porque o jornalismo tem critérios técnicos para ser um produto jornalístico verdadeiro. E eu explico isso sempre para o meu Uhum. parceiro, né? Como é que funciona o jornalismo? Como é que funciona a publicidade? Como é que funciona o marketing, tá? Então, eu acho que depende a tua função. Então, em algum momento, sim, tu vai ficar mais no bastidor. Hoje, como diretora da revista, como formadora de opinião na área da comunicação, a vida me exigiu que eu quebrasse barreiras e aparecesse mais. A minha rede social era fechada. Eu nunca tinha feito um ensaio de fotografias para mim.
Então, nos últimos 6 anos, eu fiz foto para todo mundo, de Raul Randon a... E para mim, eu não tinha fotos boas minhas que me mostrassem como o papel que eu realmente estava exercendo no mundo e na sociedade naquele momento. E muitas outras coisas que eu ainda vou fazer, tá? Mas eu entendi que era a minha missão naquele momento. Então, eu acho que é importante para o comunicador também entender a que ele está sendo chamado. Eu estou sendo chamado a ser agora mais empresário do que editor, então eu tenho que buscar esse conhecimento que me falta. Ah, surgiu uma oportunidade na minha vida de eu escrever um livro, bom, então eu vou aperfeiçoar o meu texto. Então é isso que não dá para fazer essa mistureba que as pessoas dizem, eu sou jornalista. É que nem dizer, eu sou um ser humano. Tá, um jornalista do quê? Faz o quê? Né? Para qual veículo? E é isso que eu entendo que o público é muito leigo. Por isso que hoje eu me chamo de comunicadora. E eu digo que a minha formação é comunicação social, com ênfase em jornalismo, mas hoje eu faço marketing de conteúdo. Então, tu entende? É muita confusão entre as áreas e maior a confusão do cliente. Que, como tu bem disseste, chama um publicitário, então contrata a agência. A agência é especializada em quê? Publicidade. E aí eu choro quando eu vejo os textos das agências, a maioria. Amigos de agência, me perdoem. Eu tenho muitos amigos de agências ótimas, mas eles não são redatores. Né? Então, às vezes, agora as agências têm até uma tendência que muitas têm jornalista para redação, né? Contrataram os profissionais para escrever. E aí, o que que é... Ai, mas as pessoas não leem. Eu adoro quando falam isso. As pessoas não leem. Meu amigo, a minha experiência é oposta. As pessoas leem cada palavra que eu escrevo. E, inclusive, quando eu erro uma vírgula, logo, dá 5 minutos que a revista saiu, as pessoas me avisar que tem a vírgula errada. Então, quer dizer, elas leem. As pessoas leem, as pessoas ouvem, as pessoas olham. Então, eu acho que tudo é importante. Agora, o cliente tem que ser orientado sobre qual é a expectativa dele e qual é a minha capacidade de entrega. Então, aí as pessoas querem que eu faça evento, por exemplo. Ai, Carol, vamos lançar a revista e aí tu faz o evento. Naquele momento, eu já entendo que a pessoa não sabe o que quer dizer fazer um evento. Essa frase, você faz um evento. Porque a pessoa ela é leiga nessa área, ela não sabe que o evento tem a flor, tem o espumante, tem a música, tem o convite. Ela nem está imaginando tudo isso. E aí eu digo, eu não posso fazer o evento, mas eu tenho colegas que eu vou indicar que fazem, que são especialistas nisso. Então toda essa área de RP, marketing, publicidade, conteúdo, ela é nebulosa e confusa para o cliente. Ele quer uma coisa, ele sente que ele quer um resultado. Ele quer um resultado e ele acha que contratando esse profissional, aqui, ele vai ter aquele resultado. E aí falta alguém explicar para ele, olha, para alcançar esse teu resultado, a gente precisa disso, 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 disso. E quem faz isso são tais e tais e tais pessoas. Então, eu acho que também existe um pouco de falta de ética, e aí fica uma crítica para a gente também, de não explicar as coisas para as pessoas. Então, a gente, às vezes, no afã imediato de vender projeto, não, eu resolvo tudo para ti. Eu resolvo as agências, eu resolvo, a gente faz tudo para ti. Gente, calma, como assim, né? Impossível. Então, acredito em alianças, parcerias entre os profissionais de comunicação. Eu indico profissionais mais especializados para fazer aquelas coisas que eu, ou por falta de tempo, ou por não querer fazer, ou por falta técnica mesmo, não vou entregar da mesma forma que o colega entregaria. E vice-versa, sabe? Então, por exemplo, eu tenho colegas que são assessoras de imprensa dos parceiros da revista, tá? O parceiro da revista, ele quer sair na revista, mas ele também quer sair no jornal, ele também quer fazer um trabalho na rádio. Né? Então, essa assessora que faz esse trabalho para ele, indica a revista. E quando vem o cliente da revista que precisa de um assessoramento mais amplo, eu não fico sugando ele para a revista. Não, a revista vai funcionar, vai resolver a tua vida. Não, a revista é um bom projeto para tal momento. E agora, quem sabe você contrata um assessor. Então, eu acho que o mercado podia também ter uma visão a longo prazo de ser mais honesto com o cliente, de orientar melhor o cliente. E eu acho que todos cresceríamos, sabe, Pri? Porque daí a gente teria mais cliente, a gente teria mais trabalhos e cada um poderia, talvez, focar naquilo que mais ama fazer. Porque daí a gente fica querendo fazer meia boca tudo, né? Não tem. Então, sim, não dá. Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem uma missão hoje de ajudar as pessoas,
de ajudar as pessoas a compreender as ferramentas, a compreender a importância da comunicação, a escolherem os seus caminhos com sabedoria. Então, qual é o meu caminho? É fazer um projeto de marketing digital com a mentoria da Pri, é fazer um projeto de capa na revista Nós com a Carol, é contratar uma assessoria de imprensa só para fazer texto, é fazer um ensaio fotográfico. Eu preciso disso? Quem vai fazer? Então, eu acho que é isso, assim. Mas que as pessoas têm que fazer, elas vão ter que fazer. Essa é a parte Sim, boa, vão né? ter que fazer. Cada vez mais, tem que melhorar a imagem em todos os sentidos. Então, realmente, às vezes, uma agência quer, como tu disse, vender tudo e acaba fazendo meia boca, né? Boicotando a imagem do cliente. E realmente tem coisas que, por exemplo, não dá, não tem como tu oferecer e ficar feio, né? Então, como tu disse, a organização de um evento, até se for um pequeno evento da empresa, uma palestrinha de interna, alguma coisa assim, enfim, quem trabalha com agência até pode organizar se tem alguma intimidade já trabalhou na área. Agora, não, Sim, não, não sim. queira fazer um mega evento aí sozinho que vai dar problema, né? E outras coisas, eu queria ver contigo o que que tu anda consumindo de mídia hoje, além da revista, porque eu, por exemplo, eu adoro, sempre adorei rádio, mas eu confesso que por muito tempo eu fiquei ouvindo pouco rádio, porque a rádio tinha perdido a magia que eu gostava. Tava ficando muito jabá, muito comercial, só estilos às vezes musicais que eu não gostava. E o Hum, podcast, quando chegou, me abriu assim uma nova possibilidade. Então eu consigo ouvir podcast sobre tudo que eu quiser, né? Escolher o horário que eu vou ouvir. Então por isso que é interessante às vezes também não pensar só no jeito que a gente gosta da mídia, mas como de repente o nosso cliente, o consumidor vai gostar daquela mídia. Aí eu uhum, penso, né? Alguns programas de rádio que ainda estão só no rádio, eu adoraria que eles estivessem já no podcast para eu daqui a pouco poder ouvir no horário que eu quisesse, repetir, consultar novamente, né? uhum. Enfim, jornais, consumo só online hoje, livros. Já li muito no papel, mas hoje eu estou muito no digital, lendo o jornal, o livro. Me Uhum. identifiquei mais com a plataforma digital de livro. E como é que a Carol se informa? Vamos lá. Eu adoro ler. Eu sou uma leitora voraz, eu leio muito rápido e eu tenho pressa sempre. Então, eu gosto muito de ler. Eu tô sempre correndo. O problema é que eu trabalho com a escrita, né? Eu trabalho muito lendo e escrevendo. Então, digamos que eu trabalho 10 horas lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. E aí chega no final do dia, quando eu quero ler algo para mim ou me informar, eu tô exausta do movimento do olho de ler mesmo. Aí eu acabo vendo as notícias, então, pelos jornais, né, de TV. Já tive o hábito muito de escutar rádio de manhã, mas eu ficava muito irritada. Eu ficava um pouco irritada, assim, por quê? Porque daí entrava aquela parte que eu achava da tendenciosidade de certos colegas ali na rádio, e eu acabei desistindo. Então eu procuro ser rápida, quando eu preciso saber alguma coisa, eu jogo no Google e vou para os sites oficiais de notícias, né? E sites aqui da região que eu confio. Eu não me informo muito em post de rede social, normalmente eu vou para o site do veículo. E é isso que eu consumo. A revista, então, eu crio ela, né, em parceria com outros escritores, a gente cria ela do zero, então eu conheço ela de cabo a rabo. Quando ela sai, eu não leio mais ela, porque eu fiz ela. Então eu vou ler a revista que eu publiquei um tempo depois, e é muito legal, porque a revista ela é muito legal mesmo, ela é muito boa. E ela tá também no site. Com relação a ler no site ou ler no papel, eu confesso para ti que, inclusive aqui, ó, eu tô fazendo anotações. Eu sou muito de anotar, de desenhar, de sublinhar, de não sei o quê. Então, eu gosto muito do livro em papel. Porém, recentemente, eu estou fazendo um processo de mentoria em negócios muito legal. E eu tinha uma missão de leitura muito ampla de vários livros e eu tinha pressa. Então, isso me forçou a ir para o Kindle e começar a ler no meu celular. Então, primeiro eu li no computador. Então, eu li 5 livros no computador. Aí, depois, o meu marido, que lê muito no celular, disse: por que tu não lê no celular? Aí, comecei a ler no celular. Então, agora me irrita um pouquinho porque eu tenho que passar muito rápido. Porque eu leio muito rápido.
E aquela página acaba logo, eu fico assim, tá. Isso me irrita um pouco, tá? Talvez eu tenha que comprar um celular maior. Mas a praticidade é incrível, né? A praticidade, assim, mais no não ter que sair para comprar o livro. Eu compro os livros que eu leio. Eu compro eles na Amazon. Mas, eu não preciso ir lá na livraria, pegar fila, ou esperar que eles cheguem em casa. Mas muitas pessoas que eu conheço elas preferem comprar, esperar o livro chegar e ler. Porque elas dizem que a tela fere os olhos e dá dor de cabeça. Então, essas coisas que eu mais escuto, assim, com relação a livros. Dói os olhos e dá dor de cabeça. A dor de cabeça, meus olhos estão sempre arrebentados mesmo. Então, eu aguento, eu leio e eu tenho pressa. Então, o fato assim, de eu ficar sabendo de um título hoje, meu mentor falou de tal livro essa semana, e eu começo a ler ele de noite na minha casa, na minha cama, com meu celular na mão, eu acho maravilhoso, né? E podcast eu acho incrível. Eu acho incrível. O que que eu sinto, Pri? As pessoas querem ver o que elas querem ver. E quando a gente tá num formato que eu também acho que vai se transformar de programa, em que eu preciso dar a publicidade, né? Qual que é o formato, como é que o veículo de comunicação funciona? Ele dá o que é de interesse público e ele precisa, nesse meio tempo, dar publicidade e falar de outras coisas, porque ele vendeu isso. E ele precisa sobreviver. Mas as pessoas, elas só querem saber o que é de interesse delas. Então, eu acho que a comunicação também migra para um momento de muita segmentação, em que as pessoas elas querem o podcast direcionado para aquilo que elas querem ouvir, elas não querem os comerciais. E aí eu acho que cabe a provocação, que elas precisam também pagar por isso, né? Porque, gente, é aquela coisa que eu acho que é uma culpa do jornalista isso, né? De não deixar claro, não deixa claro para o público a regra do jogo. Então, assim, a gente trabalha quase como se fosse uma ONG, né? Quase como que um trabalho voluntário. Comunicação é um trabalho voluntário que a gente faz por amor. Não, a gente também precisa cobrir custos, estudar para se comunicar bem, é um investimento. As ferramentas, os computadores que eu uso para editar vídeo são caríssimos, né? As câmeras que o meu cinegrafista usa para gravar. Então a coisa não é do nada que ela existe. Isso é uma ideia que foi instituída por veículos maiores no nosso país de que eles prestam um serviço comunitário, prestam um favor. De certa forma, sim, mas alguém paga por isso. Então, se eu quero um conteúdo mais qualificado, mais exclusivo, sem propagandas, eu preciso investir nisso. E daí eu vou continuar tendo essa produção. Alguém tem que produzir isso para mim poder consumir, né? E, Mas eu e é isso. acredito também, Carol, que quando o produto é bom, mesmo um podcast, tem como colocar ali dentro a propaganda, de forma às vezes sutil, não precisa ser aquela coisa, aquele comercial clássico, né? Por isso que muitos ficam só na rádio, não vão para o podcast. Porque, na verdade, tu pode pegar aquele formato, falar como a Gaúcha faz há tanto tempo, falar o comercial, ou então as marcas que tu tá falando ali dentro, de repente, né? Ah, tá tomando um vinho e aquele vinho tá sendo patrocinado. Tem como daqui a pouco, e muitos não estão conseguindo compreender como colocar os produtos ali dentro, que é aí que vai uma boa estratégia, uma criatividade para poder vender esse novo produto. Eu particularmente adoro, eu vejo alguns podcasts que são gratuitos, o pessoal realmente acho que ainda não teve o insight de vender, mas outros bem espertos, que conseguem relacionar o conteúdo com uma marca. Então isso eu gosto bastante. E sim, né, eu vejo que de repente também um novo profissional que está chegando no mercado, eu não sei como é que ele está se formando, mas se ele tem essa visão tão mercantilista, que é preciso ter, infelizmente, ou não, ou felizmente, não dá para viver, ou tu se sujeita, às vezes, a ficar trabalhando para outras pessoas o resto da vida na área da comunicação, que acontece muito, né? Sempre dizem que é um voto de paixão, tu não vai ganhar dinheiro, ou não, ou tu observa, não, eu sou bom, eu consigo comercializar essa informação, tem pessoas precisando da minha informação qualificada, de uma curadoria e tal, o que eu faço? Eu posso vender. Eu tinha te feito essa pergunta outra vez e a live estava dando erro. Até quero ver quanto nós temos de tempo aqui, ó. E vai acabar em poucos minutos. Como é que tu enxerga o profissional que chega do mercado da comunicação, se ele está completo? O que ele precisaria se desenvolver para, de repente,
conseguir viver por conta própria e fazer um bom trabalho. Uhum. Sabe que eu recebi um convite muito legal ontem de uma aluna da disciplina, de uma das disciplinas da UX, e eu vou falar sobre isso para alunos. Não sei se foi a nossa live que gerou essa oportunidade. Ah, tomara! Mas eu sinto sempre que, eu não sei te dizer, eu me formei em 2008, né? Mas eu vou te dizer que tudo que eu aprendi, assim, fora a parte técnica, tudo que eu aprendi de visão de negócio, eu aprendi muito no mercado. Então, eu acho que o profissional que está se formando poderia, e hoje, se eu olhasse para trás, eu teria feito mais estágios. Poderia procurar se relacionar, assim, com quem está no mercado. E aí eu vou mais além, eu vou te dizer que o empreendedorismo é uma vocação que eu não sei se todos estão preparados, tá? Porque o empreendedor, ele é o cara que ele tem que pensar além de todos, sabe? Ele tem que estar disposto a fazer sempre mais do que aquilo que ele realmente ama fazer, tá? Se me perguntar para mim hoje, Carol, o que tu mais na tua vida ama fazer com comunicação? Eu amo escrever. Eu amo ler e escrever. Ler e escrever. Aí eu também amo fotografia. Aí tu vai dizer, nossa, mas tu fica tão bem no vídeo, tu tem uma desenvoltura legal, tu gosta? Não, não, eu não amo. Eu Faço não porque tem amo, que fazer. eu não amo. Mas eu decidi, eu entendi que eu precisava fazer e como uma boa empreendedora eu fui lá e comecei a fazer. Então é isso, sabe? Essa disposição do algo a mais. E eu não sei se todas as pessoas têm isso, né? Agora, digamos que nós tenhamos. Aí entra a parte da busca de pensar como empresário. Seja qual for a área, eu vou empreender, eu vou vender brigadeiros, eu vou vender maquiagem, eu vou vender anéis, eu vou vender qualquer coisa, gente, que for abrir um negócio, que a gente chama, eu tenho que pensar, além da parte técnica,